Boa tarde, pode ser bom dia, pode ser boa noite também. Meu nome é Frederico Aguiar e eu tenho uma iniciativa de tratamento de dados através da minha empresa. E o intuito desse vídeo é explicar o meu post relacionado à engenharia reversa de código em robôs industriais, porque eu tive uma série de respostas a respeito do meu post e o pessoal estava me perguntando muito exatamente sobre o que se tratava, porque no post, por ser muito curtinho, devido a limitações aí da plataforma do LinkedIn para publicações, e o formato que nós escolhemos foi esse, ficou um pouquinho sucinto demais o assunto. Então, vamos entender qual que é o contexto. No post, eu estava tratando de questões relacionadas à engenharia reversa de código de robôs. E onde que ocorreriam esses códigos, na verdade? Vamos supor que a gente tem robôs industriais em uma planta e essa planta tem um projeto de automação industrial com esses robôs e essas informações que vêm do offline, que são as simulações que geram programas chamados OLP, Offline Programming, essas informações relativas a programas que são geradas em simulações do Hopcad, dentre outras aplicações do Process Simulator, essas informações que são trazidas em offline, elas são descarregadas nos robôs. Em alguns casos, quando se faz essa descarga de dados nos robôs e nós começamos a rodar e fazer ajustes, os robôs costumam apresentar, quando não há uma calibração devida entre aquilo que foi descarregado via offline com o que está de fato no campo, ou seja, se não há calibração com um braço faro adequado, alguns chamam de Leica, entre o braço faro e o frame, o espaço de trabalho do robô, você pode ter algumas anomalias. Os pontos que estão no robô podem não estar numa localização que seja compatível com aquilo que veio do offline original. Algumas pessoas fazem adaptações. Nos casos em que são feitas adaptações, uma ferramenta que nós desenvolvemos aqui foi com a intenção de pegar as informações que estão no controlador, tendo sido ele calibrado ou não, e fazer a engenharia reversa, ou seja, pegar aquilo que é programa de robô e transformar numa nuvem de pontos que possa ser entendida pelo programa de simulação. No caso pode ser o NX, pode ser o Hopcad. A ferramenta ela facilita a vida de quem vai fazer, de repente, gerar o plano de processo e gerar documentação para ser entregue para o cliente. Nós conseguimos, devido na verdade, tudo surgiu por causa de um problema em um projeto. Obviamente que eu não posso dizer o nome da empresa por questões éticas, mas devido à necessidade de retornar com essas informações para o programa de simulação, devido a essa necessidade, é que nós criamos essa ferramenta. E essa ferramenta pega os dados que estão lá no controlador do robô. Neste caso específico, foi um controlador da KUKA. Pega esses dados, que são uns pontos de Tucker, de solda projeção ou de laser, pega essas informações e gera uma lista, que é uma lista já no formato adequado para que retorne para o NX. Essa lista ela pode ser usada para gerar uma nuvem de pontos paralela àquela que existe no offline e que vai propiciar a comparação entre esses dados para facilitar a reengenharia das informações e um possível plano de processos, a própria documentação e comparação dos pontos que existem no robô e dos que existem na documentação offline.
Então, a ferramenta foi utilizada, né, ela foi desenvolvida e foi utilizada nesse projeto de uma grande montadora, e o objetivo que nós tínhamos de criação da ferramenta para ajudar no processo de desenvolvimento, tanto de documentação quanto localização de pontos dentro de toda a gama de aplicações que tinham na fábrica, foi bem sucedida. Nós conseguimos retornar com esses dados do controlador de volta para um processo de documentação. Então, criam-se listas nos formatos adequados para que esses dados sejam aproveitados para geração de documentação, de informação e de comparação de dados. É uma ciência de dados, vamos dizer assim, de forma reversa. Nós estamos fazendo reengenharia de processo utilizando ferramentas que extraem os dados do campo e trazem para os simuladores. Não só para os simuladores, mas também para uma tomada de decisão relativa a andamento de processo e dentre outras coisas. Essa ferramenta ela foi muito útil porque ela significou um avanço grande no processo de tomada de decisão relativo a esse projeto de implementação de uma linha industrial. Então, ficamos aí à disposição de quem tiver alguma dúvida, de quem tiver algum questionamento. Mais embaixo aqui do post eu vou deixar aí um contato para quem tiver algum interesse, quiser discutir alguma coisa. É sempre bom a gente estar conversando. É conversando que a gente se entende, obviamente. Não tenho todas as respostas relativas ao processo de reengenharia, porque este foi um dos processos que nós fizemos reengenharia. Mas existem muitos outros que podem sofrer reengenharia ou engenharia reversa para proporcionar um ganho nos projetos. Às vezes o projeto caminha muito, anda muito em termos de avanço, mas algumas coisas, alguns detalhes ficam para trás. E nós, da Interluminis, nós trabalhamos com essas soluções que fazem o intercâmbio entre o campo e o projeto, entre a tecnologia de automação e efetivamente engenharia. Porque são dois setores que, em alguns casos, não conversam adequadamente. Tem muitas empresas que funcionam, que o processo caminha bem, mas quando você tem vários terceirizados, várias pessoas trabalhando juntas no mesmo projeto, pode ser que ocorram algumas diferenças de interpretação. Para esses casos em que existe diferença de interpretação e algum problema relativo a uma documentação ou a programas que seja muito vasta, nós temos soluções que são capazes de proporcionar um ganho efetivo tanto em controle de processos quanto em reengenharia de processos. Então, ficamos aí à disposição. Meu nome é Frederico e qualquer dúvida, por favor, não hesitem em entrar em contato. Um abraço, até breve.